Olá, você já teve um problema com um familiar que está com uma alteração de comportamento, com um transtorno mental grave, e ele não consegue perceber que está doente e não aceita ir ao médico de modo algum? Se você conhece alguém que tem esse problema, encaminhe esse vídeo que você poderá ajudar essa pessoa a promover o encontro do paciente com o médico. Eu vou apresentar para vocês um caso que eu atendi recentemente no consultório do ambulatório de psiquiatria, do ambulatório escola, com os alunos. É um grande problema. Quem está mais adoecido mentalmente não consegue perceber que está doente e precisando de tratamento, e os familiares com certeza enfrentam dificuldades de como levar o paciente a tratamento. Assiste até o final, porque eu vou dar algumas dicas de como você consegue promover esse encontro do médico com o paciente para iniciar o tratamento e resolver o problema comportamental, o problema psiquiátrico que está afligindo a tua família, a tua casa, tá bom? Não deixa de se inscrever aqui no canal e encaminhar esse conteúdo para quem você possa ajudar. Vamos para a minha tela. Aqui, ó, eu fiz um recorte do encaminhamento que o médico do CAPS fez para o psiquiatra. Aqui está o psiquiatra. E ele colocou a hipótese F20, transtorno psicótico, né, esquizofrenia, e F32, transtorno depressivo. E ele interrogou porque, na verdade, ele não teve oportunidade de examinar esse paciente. E os pais procuraram atendimento do CAPS, falaram que não conseguiam trazê-lo, e o médico fez esse encaminhamento para tentar que eles levassem o paciente ao médico do ambulatório de psiquiatria e escreveu: o paciente apresenta quadro de comportamento agressivo com critérios que sugerem um quadro psicótico. O pai relata que o paciente apresenta alucinações auditivas e visuais, resistência a aderir ao tratamento medicamentoso. Solicito avaliação e conduta. Não fez somente o encaminhamento para o psiquiatra, né? Estranhamente, ele fez também um encaminhamento para o neurologista e colocou as mesmas hipóteses e o mesmo assunto. Veja bem, existe essa confusão entre as pessoas mais leigas em saúde e até entre os profissionais de saúde, inclusive os colegas psicólogos fazem muito essa confusão de transtornos mentais, alterações comportamentais e que prejudicam o juízo das pessoas, com alucinações, depressão, alterações comportamentais, serem encaminhadas ao neurologista, enquanto que, se é para encaminhar para alguma especialidade, a mais adequada é para a psiquiatria. Veja que, se a história fosse que esse rapaz tivesse desmaios, crises convulsivas, alguma alteração motora, seria sugestivo de doença neurológica, aí sim encaminhado para o neurologista. Mas a gente sabe que muitas pessoas não aceitam bem o encaminhamento para o psiquiatra, daí que muitos profissionais acabam encaminhando problemas psiquiátricos, problemas comportamentais, né, problemas emocionais, problemas ansiosos, né, problemas nervosos, para o neurologista, que é o médico que trata das enfermidades físicas do cérebro, né? E é lógico que as enfermidades físicas do cérebro, pós-AVC, o paciente esclerosado com demência vascular, ele tem alterações comportamentais também. Então, o neuro acaba também aprendendo manejar, tendo que manejar esses sintomas psiquiátricos. Mas quando a gente suspeita que a doença é originalmente psiquiátrica, o encaminhamento seria para o neurologista. O que aconteceu nesse caso? Os pais apareceram também, pai e mãe, sem o paciente lá no ambulatório de psiquiatria. E aí eu conversei com eles, concordo que o quadro é sugestivo de um quadro psicótico, mas que eu não posso examiná-lo sem ver o paciente. E entre o ambulatório de psiquiatria, que vê pessoas com transtornos mentais, mas funcionais, que estão precisando de tratamento e podem se consultar a cada 2, 3 ou 4 meses, o paciente que está grave com a psicose precisa de intervenção do CAPS, uma intervenção mais próxima, com atendimentos, às vezes, inclusive, diários, semanais ou quinzenais junto ao CAPS. E na hipótese do paciente não vir na presença do médico, o CAPS é que tem que ter os meios de fazer uma diligência até o lar do paciente, com enfermeira, médico, motorista e um veículo da prefeitura, para fazer essa visita domiciliar e o médico avaliar se vai iniciar o tratamento no local ou se vai precisar deslocar o paciente para uma unidade de pronto atendimento para sofrer uma intervenção médica mais aguda, com exames laboratoriais, por exemplo,
porque muitas vezes nós podemos ter uma alteração mental em decorrência de uma alteração clínica ou secundária ao uso de alguma substância, como um medicamento ou alguma droga, e também a gente pode ter alteração mental, a gente já falou, por causa de alguma alteração cerebral. Então, o médico chegando no local, às vezes verifica que esse paciente também tem uma alteração neurológica que pode estar comprometendo o psiquismo desse paciente, ele vai precisar deslocar esse paciente para uma unidade hospitalar e, às vezes, esse deslocamento vai precisar ser promovido de maneira involuntária, de maneira forçada. Deixa eu mostrar como eu respondi e devolvi esses pais ao CAPS para que eles fossem pleitear o atendimento domiciliar ou então fizesse o que eu também mais orientei, como eles poderiam agir com o rapaz para tentar chegar a ele no médico. Aqui eu respondi ao CAPS, né, atendi os pais do fulano que se recusa a vir para o tratamento. Esclareci que não posso medicar ou receitar sem ver o paciente. Até onde conheço, o SUS é o CAPS é que deverá fazer uma diligência em visita domiciliar, verificado o quadro psicótico, medicar com antipsicótico de depósito intramuscular ou solicitar uma internação voluntária, que é esse fato de deslocar o paciente até uma unidade de saúde para ser avaliado com exames complementares e sofrer a intervenção. Então está aí, é uma situação que os pais estão aflitos em casa, precisando tratar do filho, mas o filho se recusa a sair de casa e ir até o médico. Então, quais estratégias a gente pode adotar nisso? Talvez a mais facilitada é se usufruir dos serviços dos CAPs, que por obrigatoriedade todas as cidades precisam providenciar um CAPs. A partir de 15 mil habitantes, uma cidade tem que ter um CAPs. A partir de 70 mil habitantes, ela deve ter CAPs para infância, CAPs para adultos e CAPs para o problema de dependência química, com álcool e drogas. E acima de 150 mil habitantes, as cidades têm que ter, além desses 3 CAPs, ter o CAPs 3, que é um CAPs que abre 24 horas e tem até leito para internações breves, que são muito boas para resolver esses casos agudos de psicose e também resolver os casos de abstinência alcoólica, que geralmente precisam coisa de 5 a 7 dias de internação para resolver os sintomas graves da abstinência e depois o paciente pode ficar sendo acompanhado no regime de hospital-dia, no tratamento intensivo do CAPS. Eu orientei a eles que eu não poderia medicá-lo sem vê-lo, mas que eles poderiam trazer ao ambulatório ou ao CAPS, seria mais ideal, forçadamente, levar involuntariamente. O pai ainda é um rapaz forte, poderia juntar com outros familiares e levar até o CAPS, né? Algumas pessoas podem conter esse paciente fisicamente e levar até o CAPS no carro, mas isso pode ser muito difícil, então era melhor que eles pleiteassem a visita domiciliar do CAPS com a enfermeira, medicação e médico, que, sendo possível, já inicie o tratamento domiciliar. Depois que o paciente está medicado com a medicação de depósito, muitas vezes eles acabam aceitando vir ao CAPS. E qual outra estratégia que você pode fazer se você tem um familiar que precisa de tratamento e não aceita vir ao médico? Conforme é o nível de conversa que ele tem aceitação, se ele sai com você para fazer outras coisas, você tem que fazer o gancho. Você marca a consulta, vai até o médico, conversa com o médico, explica qual é a situação e combina com o médico de no retorno trazer ele. Daí você vai conversar com o teu familiar que você vai fazer uma consulta para você e que ele vai na condição de acompanhante. Ó, você não vai ficar sozinho, eu preciso que você vá comigo, o médico pediu que eu leve alguém comigo, tem uma notícia para me dar, e lá no consultório você entra, o médico já vai estar sabendo, entra com ele do lado de acompanhante, e o médico já conhece o assunto, já vai entrar no assunto dele antes, no assunto do problema do paciente. E você vai dando as deixas, né? O médico vai conseguir verificar qual é o conteúdo do pensamento desse paciente, se está presente aquela enfermidade que vocês estavam suspeitando. A partir daí já houve o encontro médico-paciente. Daí o médico vai dizer, olha, você está precisando de tratamento, vamos começar a tratá-lo, e aí muitas vezes nessa hora o tratamento também vai ter que ser involuntário. O médico vai ter que, junto com você, decidir que ele precisa tratar e começar o tratamento involuntário. Muitas das vezes o transtorno é menor, o paciente não tem insight, mas o paciente precisa de tratamento clínico. Daí é muito comum as pessoas trazerem o paciente até mim, a gente faz o tratamento integral de saúde, olhando todos os aspectos de saúde do paciente, inclusive os aspectos clínicos,
E entrevistando o paciente, fazendo o exame psiquiátrico do paciente, eu percebo, eu faço o diagnóstico psiquiátrico e também começo, junto das medicações clínicas e das suplementações que o paciente precisa para a otimização da saúde dele, da saúde física dele, clínica dele, eu também começo o medicamento psicotrópico que vai melhorar os pensamentos do paciente. E a gente pode conversar com o paciente, orientar tudo que está se fazendo, sem tocar no assunto de psiquiatra, de doença psiquiátrica, e assim ele aceita melhor. E ele não precisa ficar sabendo que ele veio ao psiquiatra. Espero que você tenha aproveitado esse assunto e que seja proveitoso para você ou para alguém que você conheça, que você vai encaminhar esse vídeo. Não esquece, dá teu like, se inscreva aqui no canal, que eu sempre trago conteúdos ajudando você a melhor utilizar os serviços de saúde em benefício da saúde de todos nós. Grande abraço.